Daí, pessoal, tudo bem? Professor Malafaia, língua portuguesa, prova ACAF 2014. Pessoal, a prova da ACAF, ela tem algumas particularidades que a gente precisa analisar de antemão. A primeira grande informação é a quantidade de textos da prova, que normalmente é uma quantidade relativamente elevada, quando nós comparamos com outras provas. Percebam nessa prova de 2014, vocês verão, à medida em que nós formos analisando cada uma das questões, que é uma prova bastante rica em textos, rica em informações. Uma dica que eu acho que pode viabilizar um pouquinho e facilitar um pouco a resolução de algumas questões. Quando o texto é muito longo, nós não precisamos ler o texto na sua totalidade. Na prova da CAF, a particularidade de pegarmos uma questão, analisarmos pelo enunciado e localizarmos no texto onde vamos buscar a solução para aquele teste. Então, o cuidado para a prova deve ser invertido. Ler o texto é importante para se ter uma ideia do todo. Agora, se nós conseguirmos pegar a questão pelo enunciado e localizarmos em que momento do texto aparece, normalmente nós conseguimos chegar à resposta com um pouquinho mais de facilidade e com menos tempo do que outras provas, né, que propõem uma outra estratégia. Então, para a gente começar, o primeiro texto, aí o texto número 1, vou dar um tempinho para vocês fazerem uma lida, e em seguida a gente retorna para fazer as questões relativas a ele, ok? Já voltamos. Pessoal, voltando, leram o texto? Aquele texto que faz referência ao Brasil numa crescente, ao Brasil na questão da venda lá dos seus barris de petróleo e de toda a análise, né, que o autor do texto lá mostra para nós com a referência, né, de comparação em função da venda e do crescimento do Brasil enquanto uma das potências econômicas do planeta. Vocês têm então a primeira questão que nos diz mais ou menos assim, ó. Conforme o texto 1, é correto o que se afirma em. Mais uma vez, aquela ideia de localizar no texto o exato momento onde está a própria resposta. Hildo Sauer manifesta-se claramente contra o leilão do Campo de Libra, porque a maior reserva de petróleo do Brasil ainda não é a maior reserva, tende a ser uma das maiores. Portanto, esta parte da afirmativa é falsa. De acordo com o entrevistado, o Brasil terá em breve a maior reserva de petróleo do mundo. O Brasil poderá ter em breve a maior reserva de petróleo do mundo, também é uma possibilidade, não é uma afirmativa. Agora, olha só, as estimativas atuais ainda não permitem afirmar, portanto, esta expressão ainda não permitem afirmar com certeza que o Brasil está entre os países que detêm grandes reservas de petróleo. Percebam que a A e a B tentam ser duas opções, duas afirmativas extremamente voltadas a uma afirmação que não é verdadeira dentro do texto. A ideia do texto é de levantar perspectivas e possibilidades, como nós temos aqui, ó. Ainda não permitem afirmar. Talvez ocorra, mas é apenas uma suposição. O texto, como trabalha com suposição, tem a letra C como uma belíssima resposta, né, para a proposta da questão. A letra D, a Agência Nacional do Petróleo, estima que a Petrobras poderá extrair da reserva do Campo de Libra cerca de 15 milhões de barris. Estima que a Petrobras poderá extrair da reserva do Campo de Libra. Na verdade, ela poderá extrair de um conjunto, de um todo, e não apenas da reserva do Campo de Libra, como o próprio texto nos coloca. Consequentemente, a resposta para a primeira questão é a letra C, principalmente pela ideia da possibilidade e a imprecisão que o texto nos coloca, como efetivamente a letra C demonstra. Perfeito? Mais uma vez, é um texto cuja temática não é a melhor temática, digamos assim, para a gente ler e interpretar, porque é uma temática que não está vinculada ao nosso dia a dia. De qualquer maneira, o texto é muito claro, é simples, é pequeno, não traz grandes dificuldades em termos de compreensão. A primeira questão é exclusiva, então, para o texto de número 1.
Para nós resolvermos a segunda e a terceira questão, que é uma surpresa, vocês precisarão ler o texto de número 2, aquele texto que fala sobre os jovens que estão consumindo cada vez mais bebidas alcoólicas. Vamos outra vez dar um tempinho para vocês darem uma lida no texto, em seguida retornamos para fazer então as duas questões relativas a ele. Perfeito? Pessoal, voltando à questão então relacionada a um texto, a uma proposta, a um eixo temático muito interessante, muito focado no nosso dia a dia, que é esse consumo exagerado da questão das drogas e principalmente do álcool, da bebida alcoólica, que é encarada pelo texto como uma das drogas mais consumidas do planeta, né? Vocês leram o texto, provavelmente devam ter identificado algumas passagens de acordo com o entorno de vocês, com as relações vinculadas às pessoas que circulam o cotidiano de vocês. Aqui nós temos então a questão de número 2, que nos diz exatamente o seguinte: com base no texto 2, o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens é favorecido porque o álcool é uma droga mais barata do que outras drogas ilícitas e é usada no ritual de acasalamento. Pessoal, acasalamento, por favor, é uma palavra que não tem rigorosamente nada a ver com a proposta do texto. É uma droga combatida pelas instituições religiosas, né? E por isso é consumida apenas no ambiente familiar, nem uma coisa, nem outra. Até se nós quiséssemos, né, levar isso aqui para o nosso dia a dia, essa letra B também é rigorosamente um equívoco. Mas não podemos fazer isso. Temos que olhar para o texto e cercar o texto das possibilidades. E isso o autor não traz em momento algum. Faz parte de um modelo cultural importado e agrega uma imagem positiva. Pessoal, modelo cultural importado. Não há um modelo cultural importado para se consumir bebidas alcoólicas. Normalmente isso é um modelo cultural de todos os países. Não há necessidade da importação desse modelo, porque somente as pessoas, por hipótese, da Europa é que consomem bebidas alcoólicas em exagero. Claro que não. Isso faz parte da juventude do planeta inteiro. Agora, é considerado menos nocivo do que outras drogas e representa um ritual de passagem para a vida adulta. Onde é que vocês localizam isso? Na metade do texto, vamos voltar aqui no texto para vocês perceberem, ó. Exatamente na metade do texto, no final dele, né? Deixa eu só apagar estas passagens aqui para a gente não se confundir. Ó, aqui mais ou menos diz assim, pessoal, ó, muitas famílias ainda consideram essa droga menos nociva e por esse motivo, na maioria das vezes, a iniciação ao álcool ocorre no ambiente familiar. Se nós voltarmos ali para a nossa questão de número 2, vocês têm exatamente esta ideia abordada na letra D. É uma droga considerada menos nociva e representa um ritual de passagem para a vida adulta estimulado pela família. Portanto, a resposta para a questão de número 2 é a letra D, super clara, super transparente dentro do texto. Perfeito? Muito bem, agora nós vamos para a questão de número 3. E para a questão de número 3, há uma surpresa. Qual é a surpresa? Esta questão, ela foi anulada pela prova. É uma questão que não tem resposta. E é muito importante que vocês vejam, não a anulação da questão, longe de ser uma crítica em relação à questão, mas é que tem alguns dados ali que acabam mostrando para nós uma equação que no fundo não é muito verdadeira. Diz ali o texto assim, ó. Considerando o texto 2, é correto inferir que, num primeiro momento, eles deram a letra A como resposta certa. Dentre os 5.200 jovens entrevistados para o estudo da Unifesp, 2.392 disseram que o primeiro consumo de álcool ocorreu em casa. Pessoal, deem uma olhada no texto para vocês verificarem sobre o que eu estou falando. Olha só, aqui diz assim, ó. O álcool é a droga mais usada entre jovens com menos de 18 anos. O estudo feito, 40% dos 5.200. Pessoal, 40% dos 5.200
dá em torno de 2.392. Isso é 40% de 5.200. Só que logo a seguir o texto diz assim, ó, destes, 46% afirmaram que o primeiro consumo de álcool ocorreu em casa. Então eu preciso pegar este resultado e destes candidatos, destes jovens, eu preciso tirar 46%. Então 46% daqui, fazendo a equação, vai dar 800 e alguma coisa. A letra A dizia que 2.392 disseram que o primeiro consumo de álcool ocorreu em casa. Não, 46% dos 2.392 é que disseram que esse primeiro consumo havia sido feito em casa. Então é uma equação que dá um número muito menor dos jovens, como a própria letra A nos aborda. Repito, havia sido a alternativa fornecida pela banca como resposta certa. Por essa razão, a questão foi anulada. Uma questão de matemática, que alguns de vocês são capazes de pensar o seguinte: como pode uma questão de matemática na prova de língua portuguesa? Duas circunstâncias. A primeira, a interpretação dos dados, né? Quando a gente interpreta os dados associados de uma forma contextual. Segundo, não tinha o pronome estes. Estes retoma o termo imediatamente anterior. O termo imediatamente anterior era o resultado de um percentual de um grande grupo. E aí, pessoal, o grupo que representa este percentual é muito menor ao número citado. Então, é o emprego de um pronome demonstrativo através de uma relação de compreensão de texto. Por isso, a letra A não pode ser a resposta certa, o número está errado. O álcool não é a droga mais consumida entre os adultos. Né? De acordo com os dados do primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas, dentre os 18 mil jovens pesquisados, mais de 15 mil já consumiram algum tipo de bebida alcoólica. Olhando para o texto, fazendo também a associação matemática, esse número está equivocado pela afirmativa. E o estudo da Unifesp mostrou que a maioria dos jovens pesquisados havia consumido bebida alcoólica no mês anterior à pesquisa. Não, na verdade não é a maioria dos jovens pesquisados, né, pessoal? É um grupo de jovens que consumiu naquele mês da pesquisa a questão do álcool, a questão da droga, segundo o levantamento. Então são 4 afirmativas erradas. E repito, a resposta dada pela banca na ocasião foi a letra A. Por uma equação rápida que a gente fez, apesar da minha matemática não ser assim tão brilhante, né? Mas não era muito difícil de, através de uma relação de porcentagem, a gente chegar a um número completamente diferente. Portanto, uma questão anulada, 4 respostas que não estão de acordo com o texto, quando eu buscava uma resposta certa. Não é uma situação rara a questão da matemática presente na prova de língua portuguesa. Mais uma vez, por uma questão de interpretação. Interpretação do enunciado, interpretação de dados e, acima de tudo, retomada dos dados através de determinados pronomes ou determinadas palavras referenciais, ok? Então esse é um cuidado que vocês devem ter. Muito bem, para a nossa questão de número 4 e daí para frente até o número 10, vocês têm talvez o texto mais longo da prova para ler, o texto número 3, que coloca o IDH 2013, Brasil mantém posição. Uma pequena lida, uma pequena reflexão para que nós possamos fazer as demais questões. Um tempinho para vocês lerem, em seguida voltaremos.